Salve Maria, sou o missionário São Roberto. Vamos fazer um estudo aqui de visões protestantes, né? Nós vemos nessa atualidade em mais de 50 milhões de igrejas, denominações, fundamento de homens. A Universal não concorda com a Mundial. A Mundial não concorda com a Plenitude. A Plenitude não concorda com a Mundial. Os testemunhos de Jeová não concordam com os adventistas. O adventista não concorda com os testemunhas, com os protestantes. E por aí vai, cara. A gente vemos aqui várias divisões. Cristo, Mateus 16, 18, sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja, uma só igreja. Então, é uma só igreja, é um só batismo, é um só Espírito Santo, é um só evangelho. E Romanos 10, que não pregaram se não foram enviados, pessoas que foram enviadas confiado que Cristo enviou, os apóstolos, que são os que edificaram a igreja, a única igreja instituída e fundada por Senhor Jesus Cristo e tornou pública por causa do Espírito Santo, em Atos Apóstolos 2, certo? E o Espírito Santo falava através dele. Vocês não falarão por si mesmo, mas o Espírito Santo falarão através de você. Então, aqui vemos aqui Cristo repreendendo divisão. Toda divisão, todo reino será destruído. Olha só. Se você pregar ali em Mateus 12, Marcos 3 ou Lucas 11, 17, 18, ó. Olha só que interessante, ó. Penetrando no seu pensamento, disse-lhe Jesus: todo o reino dividido contra si mesmo será destruído, e seus edifícios cairão uns sobre os outros, ó. Se, pois, Satanás está dividido contra si mesmo, como substituirá o seu reino? Pois dizia que expulsa o demônio por Beelzebul. Agora você cata aqui o 23, ó. Lucas 11, 23, ó. Quem não está comigo, está contra mim. Quem não recolhe comigo, espalha. Lucas 10, 16. Aquele que me ouve, ouve aquele que me enviou. Aquele que me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Cristo enviou quem? Os apóstolos. Cristo deixou a igreja. Então, quem rejeita esse fundamento, quem rejeita a igreja, quem rejeita o verdadeiro evangelho, está rejeitando o próprio Cristo. Então, vai procurar suas divisões. Aqui, ó. Quem não está comigo está contra mim. Quem não recolhe comigo, espalha. O protestantismo, ele se espalhou. A revolta protestante de Martinho Lutero é 1716 século de atraso. A primeira igreja protestante, a primeira divisão, através dela surgiu outras, como diz a palavra, vão se espalhar. Irão pregar outro Jesus diferente, por inspiração de outro espírito. Não é o Espírito Santo de divisão. O Espírito Santo, ele é unificador, ele não é divisor. Tanto que Paulo fala aqui, ó, 1 Coríntios 12, olha só, 12, 12, ó. Olha só. 13. Em um só Espírito fomos batizados. Todos nós, para formar um só corpo. Judeus, ou grego, escravo ou livre, e todos fomos impregnados do mesmo Espírito. Olha só. Aqui secado 2 Coríntios 11:4, ó. Porque quando aparecer alguém pregando a vós outros Jesus diferente daquele que vos temos pregado, ou se trata de receber outro espírito diferente do que haveis recebido, outro evangelho diverso do que haveis abraçado igualmente, aceitai. 1 Coríntios 1:10, ó. Ou se você pegar lá em número 16, ali, revolta de Coré contra o pastoreio universal, que era Moisés, teve castigo. Então, Deus, ele proíbe divisão até no Velho Testamento e no Novo Testamento. Ali já ia acontecer uma divisão. A revolta de Coré, número 16. E Paulo fala também aqui dessa revolta, ó. 1 Coríntios 1:10, ó. Roga-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejam em pleno acordo, que não haja entre vós divisões, vivei em boa maneira no mesmo espírito e no mesmo sentimento, ó. Pois acerca de vós, irmãos,
meus fui informado pelos que são da casa de Coré, que há contenda entre vós, ó. Olha só que interessante. Então, contenda, ela causa divisão. Paulo repreende divisão. Cristo fala, todo o reino, toda divisão será destruído, será disperso. Então, por quê? Se segundo Coríntios 4, irão pregar vários Jesus diferentes, é outro Jesus. Como? Jesus que vem dessas divisões, que é inspirado pelo outro Espírito. Quem são essas pessoas que vão fundar a divisão? São os mestres que se apartaram da fé, apostataram da fé, que vai dizer aqui em Timóteo. 1 Timóteo. Olha só. Timóteo 4, ó. 1 e 2. O Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros, alguns hão de apostatar da fé, dando ouvido a espírito embusteiro e a doutrina diabólica. Espírito embusteiros. 2 Coríntios 11, 4. Olha só. Aqui, ó. Porque quando aparecer alguém pregando-vos outro Jesus diferente daquele que vos temos pregado, ou se trata de receber outro Espírito diferente do que haveis recebido, outro evangelho diverso do que haveis abraçado igualmente, aceitai. Como que isso disse? Em Lucas 11, 23. Olha o que isso fala. Quem não está comigo, está contra mim. Quem não recolhe comigo, espalha. 17. Penetrando nos seus pensamentos, disse Jesus: todo o reino dividido, olha só, contra si mesmo será destruído, e seus edifícios cairão uns sobre os outros. Olha só. Então, Cristo, ele veio fundar uma só igreja, Mateus 16, ó. 16, 18, ó. Eu te declaro, tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. Ó, você viu que o termo é minha, uma só igreja. Não as minhas igrejas. A minha igreja. Então, é uma só. Que vai ter um só Espírito Santo, que vai ter um só evangelho, uma só doutrina, um só pastoreio. E o Espírito Santo assiste essa igreja. O Espírito Santo não assiste essas igrejas que tem divisão. Em Mateus 28, 20. O que assiste essa igreja é outro espírito de divisão. Tanto que o membro dessa igreja protestante não concorda com a igreja, com o pastor ou com o apóstolo, ele vai se aparta dessa igreja e vai fundar outra igreja. E usa a Bíblia. Mas conhecer Bíblia, qualquer pessoa pode conhecer. Eu quero ver seguir esse fundamento, Efésios 2:20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular Cristo. As apóstolos 2:42, perseverava eles na doutrina dos apóstolos. Efésios 3, a divina diversidade de sabedoria ser conhecido pela igreja. Que igreja? Efésios 5:27. Sem ruga, sem mancha, sem qualquer defeito, mais santa e irrepreensível. 1 Timóteo 3:15. Baluarte da verdade. Não baluartes. Várias igrejas, não. Uma só igreja, uma só noiva, uma só esposa. E um só Espírito Santo. E assiste essa igreja. O Espírito Santo não está nessas outras igrejas, né? Infelizmente. Ó. Por mais que o evangelho seja bonito, por mais que o evangelho seja genuíno, que toca corações, etc, tal, o diabo está pregando para Jesus Cristo ali em Mateus 4, Lucas 4. Então, não basta só conhecer Bíblia. Divisão. Em Números 16, no 1 em diante, você vai ver a revolta de Coré. Ali você cata aqui as passagens, Cristo falando, Mateus 12, Marcos 3, Lucas 11, fala. Aqui, 1 Coríntios 10, em diante, Paulo fala. 2 Timóteo, ou 1 Timóteo 2, 1 e 4, ou 2 Timóteo 4, 3 e 4.
Aqui, ó. E o Espírito Santo, que ele é unificado, ele é a alma da igreja. O que está nessa outra igreja, só você meditar, 2 Coríntios 4, é outro Espírito. Não é o Espírito Santo. Aqui, ó. Mateus 28, 20 para encerrar o vídeo, ó. Ensinar e observar tudo que vos prescrevi. Eis que eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Olha só que interessante. Para finalizar aqui, Tessalonicenses 2, 9, ó. Porque há um só. Não, 2 Tessalonicenses 2:9, ó. A manifestação do ímpio será comparada à graça e o poder de Satanás, de toda sorte. Hipotesto, sinais e prodígios enganadores, ó. Eles usarão de toda a sedução do mal, como aquele que se puder, por não terem cultivado o amor, ó. Ele usará de todas as seduções do mal, com aqueles que se perdem, por não terem cultivado o amor, a verdade, que os terias podido salvar. Por isso Deus lhe enviará um poder que os enganará e os induzirão a acreditar no erro. Olha só, ao 12, ó. Desse modo serão julgados e condenados todos os que não deram crédito à verdade, mas consistiram no mal. Olha só, que interessante. Olha o perigo. São pessoas que não vão acreditar mais na verdade. E por quê? Se apostatou da fé. Vai seguir apóstolos que são ungidos por homens, pastores que vão fundar igrejas, que vão fundar templo. E não é o Espírito Santo, é outro Espírito. São divisão. Cristo fundou uma só igreja. Sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja. A minha, uma só. Colossenses 8, Cristo ele é a cabeça da igreja. Coríntios 12, a igreja é a sua esposa e os apóstolos são membros desse corpo místico, dessa igreja mística que é a esposa do Senhor, que vão edificar comunidades em sintonia com a esposa, com a verdadeira igreja, com o pastor universal. Salve Maria, sou o missionário Célio Roberto. É um vídeo simples para você entender. Felizmente, é uma só igreja. Por mais ali a igreja católica se corrompeu com o passado. Meu irmão, pessoas se corrompem, porque o fundador é santo e a sua esposa é santo. E os apóstolos chegaram à perfeição. Hebreus 12, 22, 23. Nós seguimos esse fundamento. Não o fundamento de Macedo, de Valdomiro Santiago, R.S. Soares, ou Martinho Lutero, João Calvino, não. Edificado sob fundamento dos apóstolos e profeta, tendo por pedra angular. 1 Coríntios 2:28, Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Olha só que interessante. Para você não se desviar e buscar outras coisas diferentes. Salve Maria, sou missionário Célio Roberto.